Olá pessoal, hoje eu vim aqui para fazer a resenha do livro Obsane Sviata, da Veronica Stiger. Este livro eu li na maratona, agora que eu fiz em junho, tá aqui. Se você não viu a maratona, eu vou deixar o link aqui em cima. E foi o primeiro livro que eu incluí na maratona e o objetivo era lê-lo por inteiro, e eu concluí. Tive um pouco de medo porque eu não sabia muito bem sobre o que falava esse livro, que tem um nome muito estranho. Normalmente os nomes dos autores são esquisitos, são diferentes pra gente, mas o que me surpreendeu foi o nome do livro. O Obsane Sviata significa descrição do mundo. São palavras em polonês, porque a história se passa com um personagem polonês. Primeiro eu preciso falar dessa edição desse livro, que além de ser fantástico, vocês vão compreender, ele é muito bonito. É uma edição da Kozak Naif. Ele tem cartão postal de Varsóvia, é uma igreja importante de Varsóvia. Aqui tem o porto. Tudo são com base em cartões postais, mas é uma edição muito bonita. Tem algumas folhas com cores diferentes, em letra em azul marinho escuro. Muito bonito o livro, muito mesmo. Aqui no final também tem fotos. A capa do livro também é um tom de bronze. É uma edição muito bonita realmente. Mas vamos lá, o que diz a história desse livro. O livro começa com o Nathaniel, que é um jovem brasileiro, escrevendo uma carta para seu pai. Ele está num hospital, muito doente, debilitado, e com a ajuda do médico, que é responsável por ele escreve uma carta endereçada ao seu pai, que é um polonês, do qual ele nunca conheceu. E o interessante é que junto com essa carta escrita pelo Nathaniel, o médico dele também escreve uma apresentaçãozinha, uma carta de apresentação, dizendo para ele não se preocupar muito, porque o filho escreveu algumas coisas que não faziam muito sentido, mas era devido à doença, para ele levar só em conta o pedido principal da carta no qual o filho escreveu, e ignorar um pouco esses detalhes extras que o filho colocou na carta, que são bem curiosos. Eu posso contar pra vocês porque tá no comecinho do livro e não vai ter problema. O filho começa a falar sobre uma série de coisas que seria importante se o pai levasse na viagem pro Brasil, né? Ele mora em Manaus, o Nathaniel, e ele começa a descrever roupa que as pessoas usam em Manaus, calçado, o que é importante ter, o que é importante o pai levar durante a viagem de trem, durante a viagem de navio, tudo que o pai precisa levar. E ao mesmo tempo ele fala, mas não precisa se você não quiser. E é uma descrição assim imensa de itens, é muito engraçado de ler. Então você percebe que o livro já tem um quê de bom humor logo nesse comecinho, pela descrição que o filho, o Nathaniel, começa a narrar para o pai de como é onde ele mora e o que precisa. Mesmo sabendo que o pai conhece Manaus. Mas como faz muitos anos que o pai esteve em Manaus, ele tenta mostrar o quanto mudou e como são as coisas hoje para o pai não se sentir tão deslocado. E o livro começa mesmo já com o pai embarcando no trem rumo ao porto para pegar o navio que vem para o Brasil. E o pai dele é uma figura assim, é um polonês chamado Opałka. Ele é uma figura muito fechada, ele parece assim o tipo de pessoa que não tá para brincadeira. Ele não sorri jamais, de forma alguma. Ele é calado, observador, mas calado, não é de fazer amizades, é uma pessoa bem fechada mesmo. É um pouco carrancuda. Mas logo no começo do livro ele se depara com uma figura que está chegando na rodoviária para pegar o mesmo trem que ele, que é exatamente o oposto dele, que é o Bupi. O Bupi é uma figura muito hilária,
Graças a ele, eu li durante toda a leitura do livro, porque ele é atrapalhado e é um personagem que conhece um pouco de tudo, então você, ao mesmo tempo, você pode esperar qualquer coisa dele, porque ele é muito, muito espontâneo. E logo que ele chega, ele já causa uma cena assim bizarra, sabe? Daquelas de parar todo mundo pra olhar e dar risada. Ele tropeça, derruba as coisas, ele se veste de uma forma muito diferente, porque ele é um brasileiro que viajou pelo mundo inteiro, está viajando ainda, né, pelo mundo inteiro, e por onde ele passa, ele pega as suas lembranças, né, ele traz utensílios, absorve um pouco do conhecimento local e muita coisa ele usa. Então ele já chega na rodoviária usando um kimono enorme, vermelho, com dragão dourado bordado, assim. Ele é uma figura bem divertida. Pode ter certeza que quem lê esse livro vai gostar do Bupi, não tem como não gostar dele. E aí começa essa viagem. O Bupi encarnou nele, porque ele tropeçou e derrubou as coisas do pai, do Nathaniel, do Opalka, e ele se sentiu no dever de pedir desculpas, né, de tentar recompensar aquele homem meio austero, assim. E até que num determinado momento, depois de você rir horrores, porque ele faz muita besteira, ele começa a falar em português. Aí o Opalka percebe que ele é brasileiro, pelo português dele, e responde em português também. Afinal, ele já esteve no Brasil, a gente vai descobrir depois como foi essa viagem dele pro Brasil, como que ele teve esse filho e tudo mais. Então, tipo, ele força uma amizade aí entre os dois que acaba sendo muito bacana e muito divertida. A base da história basicamente é essa, é a viagem do pai para encontrar o filho moribundo até Manaus. Só que, durante a história, vão surgindo pequenos personagens bem curiosos que entram na história só para causar uma situaçãozinha divertida ou diferente ou esquisita ou o que for e vão embora. Mas durante a leitura você percebe que esse é o propósito mesmo da Verônica Stiger quando escreveu o livro, porque começa a aparecer um personagem, aparece o outro, aí você fala, não, esses personagens, no começo você até espera que aquele personagem tem alguma coisa a ver com a história principal, mas aí você percebe, a partir acho que do segundo personagem que surge dessa forma, que na verdade eles estão ali para construir a narrativa e trazer um contexto de aventura para a história, tanto do Opalka, do Bupi, e pra gente que tá lendo o livro, porque torna uma leitura muito divertida. Eu juro que eu não imaginava que um livro com essa capa, com esse título, fosse desse jeito. Sinceramente, eu esperava uma coisa muito séria, uma coisa meio histórica, sabe? E não, é um livro assim pra você rir, de verdade. Eu nem sabia, por causa do título, que a Verônica era brasileira, né? Que teve a apresentaçãozinha escrita aqui nas orelhas, de uma forma tão coloquial, que o livro jamais você consegue imaginar que vai trazer essa história divertida. Ela, sinceramente, esse foi, eu acho que o maior dos erros dessa edição. É trazer essa apresentação tão rebuscada, tão pomposa, para falar de um livro que, na verdade, é uma obra-prima, só que num sentido diferente, não como um clássico para a literatura brasileira, enfim. Eu acho que esse livro caiu na minha mão por sorte, viu? Porque quando eu coloquei ele no Scooby, solicitei ele no Scooby, eu achei a sinopse interessante, mas eu confesso que nem eu sabia direito do que tratava, mesmo lendo mais de uma vez a sinopse. Eu falei, não sei, eu quero esse livro, cismei com ele, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque o livro é fantástico. E além da beleza dessa edição que eu mostrei pra vocês, a autora colocou aqui anúncios que foram publicados, ela traz no final do livro todas as referências, tem alguns anúncios aqui bem interessantes, eu vou tentar mostrar pra vocês. Como esse aqui, ó. A formosura da pele e dos seios obtém-se com o uso do mamigeno, da mulher a perfeição clássica das estátuas gregas. Fórmula do sábio polonês R. Slavak. Verdadeiro assombro. Olha que coisa bizarra essa propaganda. Deixa eu achar outra. Aqui tem a do navio que vai pro sul da América do Sul. E ele passa pelo Brasil
Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai. Esse aqui eu achei bem interessante, que é da cerveja Antártica. Eu nunca imaginei que ela tivesse esse rótulo. É muito interessante de ler, o português é completamente diferente. E é claro que eu não posso contar pra vocês como o livro termina, né? Como que é o final dessa viagem, se o Opalka chega no Brasil a tempo de ver o filho, se ele chega no Brasil, o que acontece com o Bulp e os outros personagens que aparecem no livro. Você vai ter que ler para descobrir. Mas eu garanto que é uma leitura muito gostosa, prazerosa e que tem um final assim que surpreende. Não vou dizer assim o que talvez possa parecer o principal objetivo do livro, mas tem uns detalhezinhos no final que realmente surpreendem. E é um livro que eu gostei muitíssimo de ler, 5 estrelas com certeza, e que eu recomendo para quem quer ter uma leitura gostosa, despretensiosa e se divertir ao mesmo tempo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se interessado pela resenha, se interessaram, querem conhecer o livro, deixa aqui nos comentários falando o que vocês acharam, se parece interessante. Caso você conheça o livro, me fala o que você achou, se você gostou tanto quanto eu de ter lido, e a gente se vê aqui no próximo vídeo na Biblioteca de Gaia.